Shalom, homens de honra. 30 de março. Ajustes e crescimento pessoal. Vamos para o versículo do nosso devocional. Pois o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 3, verso 12. Vamos lá então, pessoal, para a mensagem do nosso devocional. De tempos em tempos, precisamos fazer ajustes na nossa vida. À medida que amadurecemos, começamos a valorizar o que realmente importa e a investir o nosso tempo no que vale a pena. Às vezes, as perdas e dificuldades são formas de Deus ajustar o que está fora de ordem. Ver Hebreus 12, 11. Vamos ver então o que fala Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11 fala assim para nós: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entrando, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Tem uma breve explicação desse versículo para nós aqui hoje. Vamos lá. Espera aí, pessoal. Só um momento. Vamos lá. Esse versículo fala o que para nós? Hebreus 12, 11. Nos ensina o quê? A disciplina, seja de Deus ou da vida, muitas vezes dói e não é fácil de aceitar no momento. Porém, ela tem um propósito: moldar nosso caráter, nos amadurecer e nos alinhar com o que é correto. Quando passamos por processos difíceis com fé e aprendizado, colhemos depois paz, crescimento e uma vida mais firme. Amém? Então ela dói, a disciplina, mas depois ela amadurece. Por quê? Ela vai fazer você alinhar no caminho correto, que fala a palavra. Nem todo desconforto é ruim, isso é na prática. Nem todo conforto é ruim. Às vezes, é Deus te preparando para algo maior. O que hoje dói, amanhã pode ser fruto de transformação. Amém? Então, Deus está trabalhando em nós, por isso que a disciplina dói. Para que nós podemos ir além. Ele vai dar algo maior para nós. Como que ele vai dar algo para nós maior se nós não estamos preparados? Amém? Por isso que a disciplina dói. Então é isso que quer dizer Hebreus 12, 11. Ok? Vamos à continuidade do nossa mensagem aqui, nosso devocional. Assim como eu refleti sobre as dracmas perdidas e os relacionamentos quebrados, você também deve olhar para dentro de si e questionar, fazendo uma avaliação de você. O que eu preciso ajustar? É a pergunta. Deus nos chama para governar primeiro a nós mesmos. Ver Provérbios 16, 32. Também trouxe uma breve explicação desse versículo. O que fala aqui? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que quer dizer esse versículo para nós, de Provérbios 16, 32? O verdadeiro poder não está na força externa, mas no domínio próprio. Controlar emoções, impulsos e reações vale mais do que grandes conquistas visíveis. Quem aprende a se governar vive com mais sabedoria e evita muitos conflitos. Então ele fala o que para nós? Não adianta você conquistar uma cidade inteira. O maior é você controlar seu espírito. Esse versículo quer dizer isso. Amém? E quem aprende a governar vive com mais sabedoria e evita muitos conflitos. Olha lá. Aplicação prática. Nos dias de hoje, temos que fazer o quê?
Vencer não é ganhar discussões ou reagir no impulso, mas saber se controlar. Ter paciência e agir com equilíbrio. Olha lá, ter paciência e agir com equilíbrio. Autocontrole é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Amém? Então temos que ter controle, paciência e equilíbrio. Amém? Para nós termos o quê? Maturidade espiritual. Vamos lá então, continuando a nossa leitura aqui. Eu acredito que muitas vezes esses ajustes são visíveis nos olhos humanos. Mas Deus está trabalhando em cada partícula da nossa vida, da minha e da sua, em cada partícula Ele está trabalhando. Crises e desafios criam uma atmosfera que nos força a amadurecer e fazer escolhas conscientes. Assim como uma casa precisa ser reorganizada de tempos em tempos, a nossa vida espiritual também exige esses ajustes para que possamos viver no propósito completo de Deus. Quando enfrentamos crises, Deus nos dá a oportunidade de crescer e nos preparar para a próxima fase. Cada desafio é um convite para alinhar a nossa vida ao propósito que Ele planejou. Este é o tempo de ajustar as áreas que precisam de atenção e fazer escolhas sábias. Então é fazer um download da sua vida. Amém? Para ver o que precisa ajustar nesse momento. Ele fala para nós ver aqui Tiago 1,5. Eu vou ver para vocês aqui. Tiago 1,5. Tiago 1,5 fala o que para nós? Fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então esse versículo quer falar o que para nós? Tiago 1,5. Aqui fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e lhe será concedida. O que quer dizer esse versículo para nós? Nos ensina o quê? Deus está sempre disposto a dar direção a quem pede com sinceridade. Então temos que pedir para Deus com sinceridade, ser sincero. Aplicação prática desse versículo, de Tiago 1,5. Antes de decidir ou agir, busque a sabedoria de Deus em oração e Ele responde. Então temos que orar e pedir direção a Ele para como nós devemos agir nos nossos desafios do dia a dia, até no nosso relacionamento. Se estiver conturbado, peça a Deus que Ele vai responder para você e vai te dar a direção certa. Amém? Então vamos lá, dando continuidade ao nosso devocional aqui. Mesmo quando tudo parece estar fora de controle, é nessa estação de desafios que Deus molda o nosso caráter. Invisível aos olhos humanos. Ele está trabalhando em cada detalhe, preparando você para algo maior. As crises não são o fim, mas o começo de uma nova fase. O que hoje parece ser uma barreira intransponível, amanhã será o degrau que o levará mais perto do propósito que Deus tem para você. Tenha coragem, força e ajustes necessários e confie que, no tempo certo, todas as peças se encaixarão. Amém? Então é confiar nele, sempre. E todo desafio está mudando o quê? Nosso caráter. Quem que está trabalhando em nós é Ele. Por isso que a transformação é de dentro para fora. Porque Ele está em todas as partículas do nosso corpo. Amém? Então vamos lá, ver Romanos 8:28. Eu vou ver para vocês aqui, Romanos 8:28. Fala assim para nós. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Fala o que esse versículo para nós? Romanos 8, 28. Ensina o que para nós? Deus transforma até as situações difíceis em algo que coopera para o nosso bem. Então todas as coisas que nós estamos passando dificuldade, Ele coopera para o bem nosso. Amém? Ele trabalha em nós para cooperar o bem. Na aplicação hoje, mesmo quando não entender o momento, confie. Deus está trabalhando nos bastidores a seu favor. Amém? Então é isso. Certo? E tem uma palavra aqui que fala em Provérbios. Que fala em Provérbios. Longânimo. Certo? Essa palavra significa o quê? Em Provérbios 16, 32. Longânimo é alguém que tem paciência prolongada, que sabe suportar situações difíceis sem perder o controle, sem agir por impulso ou raiva. Amém? Então, paciência prolongada significa longânimo, suportar situações difíceis. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? É ter um ânimo longo, ou seja, não se irritar facilmente, saber esperar, manter a calma mesmo sob pressão. Amém? Isso é ser sábio, uma pessoa sábia. Aplicação para hoje. Ser longânimo não é explodir diante de problemas, não reagir no calor do momento, mas agir com equilíbrio e domínio próprio. Isso é verdadeiramente força espiritual. Então o Espírito está trabalhando em nós. Isso é domínio próprio, equilíbrio, agir, ter calma, não explodir diante das dificuldades, não se irritar. Amém? Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que Ele vai trabalhar em nós. Então longânimo é isso. Ter ânimo longo ou paciência prolongada. Tanto faz, hein? Amém? Nas situações difíceis, temos que ter paciência. Amém? Então é isso, longânimo significa isso. Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar dessa palavra. Amém? Por gentileza agora, eu quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional de hoje. Senhor, ajude-me a identificar as áreas da minha vida que precisam de ajustes. Dai-me sabedoria para tomar as decisões corretas e força para enfrentar os desafios com confiança. Que eu possa crescer em cada crise e seguir o caminho que preparou para mim. Amém? Então é isso. Agir, dar sabedoria para nós, para podermos ter as decisões corretas. Ter desafios com confiança, enfrentar os desafios com confiança. Confiança em quem? Confiança nele. Que só ele vai dar as estratégias para nós, como nós devemos agir. Amém? Pode abrir os olhos. Ele fala para nós lermos o nosso devocional aqui. Hebreus 12, 1, Hebreus 12, verso 1 a 13. Amém? Eu vou ler para vocês aqui em Hebreus. Hebreus fala assim para nós. A vida com Deus é uma caminhada que exige perseverança, foco. Ele ensina o que para nós esse versículo, de 1 a 13? Ele fala assim: a vida com Deus é uma caminhada que exige perseverança, foco em Jesus e a situação dos processos, pois até as dificuldades são usadas por Deus para nos corrigir e fortalecer. Então ele fala o que aqui para nós? Que a caminhada nossa com Deus é uma vida de perseverança, foco em quem? Em Jesus. Para aceitar o quê? Aceitar os processos. Nós temos que passar pelo processo. Senão a gente não consegue avançar
para o próximo passo. Pois até as dificuldades são usadas por Deus para nos corrigir e fortalecer. As dificuldades vêm para quê? Para nos moldar o nosso caráter, para nos fortalecer, para que assim nós consigamos enfrentar outras dificuldades lá na frente. Amém? Aplicação para hoje. Não desista no meio do processo. Continue firme. Ajuste o que for preciso e entenda que até as lutas estão te preparando para crescer. Olha lá. Às vezes a gente começa um processo e para no meio do caminho. Jesus não quer isso de nós. Ele quer que nós começamos o processo e vá até o fim. Amém? Vou dar um exemplo básico. Às vezes a gente está fazendo uma casa. Ele quer que vá até o fim da casa, a construção. Não quer que pare no meio do processo. Um exemplo básico. Amém? Então é isso. Porque nós precisamos passar pelo processo para poder avançar para o próximo passo. Por isso que vem os desafios, para nós termos paciência, para nós termos ânimo, não se irritar, que fala nosso devocional hoje aqui. E eu li para vocês 4 versículos aqui. Quem chegou agora, muito obrigado, mas depois volta na live que eu expliquei os versículos aqui, que foi explicado. Parágrafo por parágrafo. Vocês vão entender melhor. Então é isso. Ele não quer que nós não nos irritamos, que nós tenhamos paciência nas dificuldades que nós enfrentamos, porque isso é o processo, para nos moldar e poder avançar para o próximo passo. Amém? Então é isso. E a palavra final, a frase final do nosso devocional de hoje, ele fala o quê? De tempos em tempos, Deus nos chama para ajustar a nossa vida e crescer. Amém? Então temos que fazer um download da vida nossa como está, para que assim a nossa vida possa crescer. Amém? Então esse é o devocional de hoje. Quero que vocês tenham um dia abençoado, um dia protegido por Deus, aonde quer que vocês estão ou estejam. Quero que Ele cubra vocês, como eu também, e a sua família, com a armadura que Ele nos deu, que nos revista da cabeça às plantas dos pés com essa armadura, como fala em Hebreus, em Efésios, e que Ele cubra com sangue você e sua família, onde quer que você esteja, para que nenhum mal possa adentrar na sua vida. Amém? Então é isso. Muito obrigado a vocês que estão na live. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas Secretas com Meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. E a Bíblia que eu estou usando essa aqui, ó, hoje, Almeida Revisada Atualizada. Amém? Então é isso. E quero que vocês leiam também. Volte na live lá depois. Assista, que tem 4 versículos aqui durante o nosso decorrer do texto, da mensagem, e que vocês pegam a explicação certinho deles que eu expliquei. Amém? Então, muito obrigado e que vocês compartilhem com o maior número de pessoas das suas redes sociais. Amém? Fui!